Fala aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilos aí? Tá para acabar a apostila, né, pessoal? Falta pouquinho, estamos na unidade 4, começando hoje ali na página 485. Mas a boa notícia é que a unidade 4, mesmo ela fala sobre história, porque já entrou para a história todos esses assuntos, vamos tratar hoje aqui, vamos falar de alguns pontos importantíssimos, muito relevantes aí para a história mundial, para a história do Brasil em especial. Mas a boa notícia é que para vocês é muito fácil entender, porque eu até não encaixaria essa matéria como história, eu colocaria como atualidades, né? Porque vai tratar de 2015 para frente, 2010 para frente, pode dizer aqui, né? Que na verdade essa história ela começa lá em 1988 com a Constituição Brasileira sendo efetivada, depois vem as eleições, a gente viu toda a parte do Collor, toda essa parte, depois vem depois do Collor tem a questão do Tancredo Neves, Henrique Cardoso, dois governos, Lula, dois governos, depois Dilma, dois governos, um governo e meio, né? Governo e meio, né? Porque ela teve impeachment também. E aí depois vem o Temer e aí chega nas atualidades, né? A gente vai falar um pouquinho de alguns pontos aqui que são mais de questão de disputas sociais, entendimento, né, de direitos civis, direitos políticos, a questão da democracia, a questão de luta por liberdade, por igualdade, né? Parece que eu estou falando da época da Revolução Francesa, mas não, é 2020, pessoal. A matéria da unidade 4, ela fala um pouquinho de coisas que já eram para ter, digamos que, sido extintas no Brasil e no mundo, né? Como preconceito racial, como questão econômica, um é pobre, outro mais rico, ou um humilhando o outro, essas coisas que tinha que acabar, né? Mas infelizmente a gente ainda, mesmo estando em 2020, século XXI, ainda existem pessoas que estão com o pensamento antigo, o pensamento, né, sem evoluir, com preconceito, né, com questão de falta de empatia, falta de respeito pelo próximo, né, coisas absurdas como mortes, atentados, coisas que a gente fala assim, meu Deus, como pode existir isso em 2020, após tantos anos de história? Ainda mais vocês do nono ano, que pegaram desde a Grécia Antiga, do Egito Antigo, da pré-história. A gente viu como o ser humano evoluiu do paleolítico para o neolítico. E chegar em 2020 tem que falar ainda de gente fazendo mal pra gente, né? É triste essa parte, mas é uma matéria bem curta de entender, muito fácil aqui, se a gente compreender pensando no melhor pro próximo, melhor pra gente, melhor pra humanidade. Bom, aqui fala um pouquinho na Brasil e novos desafios globais. Então, a perspectiva do Brasil, falando da questão da Constituição de 88, né? Trouxe novos desafios para o Brasil, a questão da diferença também de ideologias. Algumas pessoas têm uma ideia, outras pessoas têm outra. Um tem um viés político, outro tem outro, e às vezes um respeita o outro, né? Aquele negócio, né? Às vezes um é corintiano e outro é palmeirense, né? Aí os dois não se dão bem. Um é tal coisa, então antes de a gente pensar na disputa, vamos pensar que do outro lado também tem um ser humano, do outro lado também tem alguém que é o bem da nação, que é o bem para todo mundo. Eu dei exemplo de futebol aqui, mas tem muitas coisas. Há um é de direita, outro é de esquerda na política. Há um é isso, outro é aquilo. E a gente fica olhando para os lados e não olha para frente, né? Não pensa no melhor, né? Que nem agora mesmo a questão da vacina, né? Que até colocaria também na apostila aqui, né? Vacina chinesa, vacina britânica, não sei o quê. O governo tal, é questão política. Porque antes da eleição todo mundo estava abrindo todos os comércios, estabelecimentos, depois começou a fechar, né? Depois da eleição, e depois vai voltar, não vai melhorar, vai piorar. Então essa preocupação aí, acho que tem que preocupar com o ser humano, né, galera? Então a matéria vai falar um pouco sobre essas questões, né? Por exemplo, aqui, ó, a questão de protestos aí com todas as vidas importam, vidas negras importam, a questão de preconceito racial, né? A questão dos afro-brasileiros aqui, reflexo do racismo no Brasil. Embora muita gente alegue que o racismo no Brasil não existe, infelizmente ele existe sim, tem pessoas que fazem discriminação racial na cara dura e racismo, pessoal, é um crime inafiançável, né? É um crime previsto em lei, tá comprovado. Uma pessoa que tiver racismo com a outra, se for comprovada ali, ela pode ser presa e não tem fiança que pague para ela sair dali, né? É um crime muito sério, tá? Aí fala um pouquinho de algumas estatísticas aqui, ó, que surgiram, promulgação da Lei K.O., que definiu práticas de crime de racismo no Brasil e informou a importância da presença aí dessas pessoas em cargos públicos de todas as maneiras. Ou seja, a gente sabe hoje que a palavra racismo, separar seres humanos por raça é inviável. Todos somos uma raça só, raça humana, né? Porque existem etnias diferentes, mesmo assim todas as pessoas, né, podem exercer qualquer tipo de função, independente de cor, de religião, né, de que opinião política, ou seja, a gente tem que ter igualdade aí. Aí fala um pouquinho dos principais pontos, estatísticas aqui, ó, né? Apresenta 50% da população, porém 20% do PIB, né? Fala a questão, né? Porque a pessoa é pobre, porque a questão racial é forte no Brasil. Infelizmente,
é muito forte isso ainda há muito preconceito, né, por questão de cor, né, por questão acaba refletindo esse racismo aqui no Brasil. Então, um pouquinho na página 486 sobre isso aqui, numa Inovare pesquisa aqui, pesquisa de opinião do mercado. E não é só questão, né, de negro, a gente pode falar que o racismo ele não é só questão racismo racial, né? Tem racismo por questão, né, de pobreza, racismo com mulher também, tem questão de preconceito com a mulher, porque tem tal profissão que mulher não pode exercer e homem pode. Isso 2021, 2020, agora 2021, não é para ter mais isso, né, pessoal? É para a gente saber que todas as pessoas têm direitos de igualdade. Os indígenas também, né, que até hoje também tem muito preconceito com a questão do indígena, aquele perdeu as terras no passado, hoje o indígena está todo visto como não é brasileiro, ele já perdeu, ele que era para ser o verdadeiro brasileiro, né, perdeu as terras ali, né, isso aqui é muito forte no norte do Brasil, norte e nordeste, né, áreas que os indígenas perderam aí, estão disputando, estão cada vez mais cercados por fazendas, né, por áreas de grandes latifundiários aí, perdendo território. Aí tem algumas manifestações aqui, a gente vê na página 437, falando um pouquinho aqui da FUNAI, né, da questão da Amazônia Legal, né, da questão dos indígenas como sendo anexados como cidadãos brasileiros realmente, tá? E aí vocês veem que a unidade é bem curta, 2 páginas. Na página seguinte, na 488, vocês têm um trabalhinho sobre o Pará, né, indígenas e quilombolas, né? Fala um pouquinho, né, da questão do território, né, como eles, digamos que tem essa aliança entre quilombolas e indígenas para manter o território deles, para não perder, né, para ser reconhecido como um cidadão brasileiro mesmo. E aí tem uma atividade para fazer em trabalho em grupo. Não dá para fazer trabalho em grupo agora, né, pessoal? Ainda mais com todas as preocupações que a gente está tendo agora. Todos os detalhes, né? Vocês têm questão aí de pensar no final do ano, do 9º ano, como vai ser, nos detalhes todos. Né? Então eu vou pedir para vocês aqui, esse trabalho pode fazer individual, simples. Não precisa nem fazer um trabalho, uma pesquisa simples sobre a questão de movimentos quilombolas indígenas no Brasil. Tá? Não precisa ser só no Pará, não. Vocês podem ampliar o leque aqui para o Brasil e mandar como pesquisa. Faz que nem a Marita mandou para minhas atividades em PDF. Uma pesquisa. Pesquise lá, leia e mande para mim a atividade aí no número da escola aí, que daí eu dou ponto extra para vocês, um ponto a mais na nota. Tá? Não precisa fazer nada, responder questão nenhuma. É só uma pesquisa. Só leia. Leia o que você pesquisou. Depois que você quiser me comentar no privado para mim, manda, professor. Eu li a pesquisa aqui, eu vi que tem tantos movimentos quilombolas no Brasil, né, tantos indígenas, tantas tribos, que eles estão lutando aí por reconhecimento, pela questão, né, política, para não perder território. Então você pode pesquisar e falar o que você achou sobre esse assunto. Eu dou um ponto a mais nota para você aí, tá bom? Aí na página 490 já vem uma questão muito forte também, que são os direitos sociais e as ações afirmativas, né, como o combate à fome no Brasil. Por incrível que pareça, é triste falar isso, mas tem muita gente que passa fome no Brasil, tem gente que não tem o que comer no Brasil hoje, tem pessoas que vivem, às vezes, com fubá, ou às vezes nem isso por dia ali, para conseguir viver, né? Ainda mais agora com a pandemia, muita gente perdendo emprego, muitas questões, a cada dia as coisas no mercado mais caras, né? Então tem essa preocupação, né, com a linha da pobreza no Brasil. Isso fala um pouquinho aqui, ó, combate à fome, programas sociais. A gente teve o Fome Zero alguns anos atrás aí, alguns programas que tentavam combater a fome, financiamento aí, né, para a população mais carente. A gente tem o Bolsa Família, que é um plano do governo para tentar chegar ao mínimo nessas pessoas, para ter comida em casa pelo menos, né? E fala um pouquinho do mapa da fome da ONU, né? Que o Brasil tinha até saído desse mapa da fome, mas o Brasil está ameaçado a retornar ele se a gente não fizer ações aí que combatam a pobreza e a fome no Brasil, tá? Aí vem a saúde pública no Brasil. O Brasil é um dos países no mundo que tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, né? Que é interligado. Os Estados Unidos não tem isso. Os Estados Unidos pagam como se fossem cooperativas, eles pagam seguro e usam hospitais particulares. Agora no Brasil a gente tem o Sistema Único de Saúde, que é muito bom, era para ser muito bom. Tem lugares que funcionam, lugares que não funcionam, né? Então fala um pouquinho desse ponto também, né? A questão de combate a doenças, ainda mais agora 2020, né? Coronavírus, como a gente vai usar o SUS, como a gente vai usar o sistema de vacinação, os postos de saúde. Agora quando a vacina sair, vai ter que ter organização, primeiro para os mais velhos, grupos de risco, né? Os idosos, depois vai indo, né? Os trabalhadores importantes, até chegar na população em massa vai demorar um pouco, né? Até o Vinícius deve ter comentado muito disso com vocês aí, mas a importância da questão do Sistema Único de Saúde brasileiro, né? Da organização da saúde brasileira, fala um pouquinho disso aqui nessa página 490 e 491, né? Lutas para erradicar doenças, né? Como malária, né? O HIV, que é uma doença que até hoje não tem cura, agora estão criando vacinas para curar o HIV, a questão da prevenção, né? Mortalidade infantil também, de reduzir a mortalidade infantil tem muito a ver com essa questão da saúde também brasileira, tá? E vai até na página 492, onde fala um pouquinho, tem um exercício de jogo rápido ainda, tá, pessoal? Né, equidade. O que é equidade? Todos terem o mesmo,
né, mesmo direito, mesma condição de chegar ali ao ponto, que nem o exercício 1 mostra a imagem 1, onde todos estão iguais no patamar, mas um é mais baixo, outro médio e outro alto, aí um consegue pegar a fruta só. Aí na imagem 2, todos os três conseguem pegar a fruta. Vamos falar um pouco disso aqui. O que é equidade? Né? Equidade não é igualdade, tem igualdade e equidade. Pesquisem as duas palavras aí e vejam a diferença das duas, tá? E sistema de cotas no Brasil, que muita gente é contra, muita gente é a favor, é muito polêmico, né? Se realmente as cotas existem. Cota para quê? Cota para negros? Cota para sistema, cota por questão racial ou por questão econômica? Para pobre? Cota por qual motivo? O que é cota? Né? Que na universidade já tem um certo número de vagas ali que vai para pessoas, né, de origem afrodescendente. Então tem uma polêmica muito forte envolvendo esse assunto. Vocês vão ler no texto aqui, vão falar um pouquinho em cima de cotas e depois vocês me falam a opinião de vocês sobre esse assunto nos nossos plantões, tá? Eu vou parar aqui na página 492, pessoal, porque senão eu vou acabar por tirar na aula de hoje. Então fica muita coisa para vocês também. Na próxima aula eu vou vir com a explicação das atividades da 493 até a 498 e depois venho para finalizar, tá? Eu vou parar minha aula agora porque o meu vizinho começou a quebrar a parede, tá? Senão eu vou ficar escutando barulho de britadeira aqui, não sei se você está escutando, não está pegando aí, mas está um barulhão danado aqui, ainda bem que eu cheguei no final, que tá, agora começou a quebradeira aqui nos vizinhos aqui. Eu tenho que terminar minha aula gravada aqui e a gente tira as dúvidas no plantão aí, beleza? Uma coisa me chama, pessoal do nono ano, obrigado pela atenção, tá? Só anotem aí que nós paramos na página 492, a próxima aula é 493 até 498, explicação, tá bom? Valeu, nono ano, obrigado pela atenção, até a próxima aula de História.